Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para mais uma porção semanal. Nessa semana nós estamos estudando a porção de Miquetes, que significa ao final, e ela vai, em suma, tratar da saída de José da prisão para se tornar vice-governador do Egito, e também o primeiro e o segundo encontros entre José e seus irmãos. Antes de iniciarmos, quero convidar você que tem sido abençoado por esse canal a estar nos ajudando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver uma meditação nova. Você pode acompanhar a nossa conexão diária, que todos os dias às 6 da manhã nós postamos um vídeo referente a essa paraxá que nós estamos meditando nela hoje, e você pode acordar todo dia às 6 da manhã com já um texto, uma meditação para você elevar a sua alma e ter um dia abençoado. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente aí e indique o nosso canal para aquelas pessoas que gostam, que precisam de ouvir a palavra do Eterno. Então, a nossa paraxá ela começa no capítulo 41 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Eu vou ler alguns versículos para nós depois meditarmos nele. Diz assim a palavra: Passado 2 anos inteiros, teve Faraó um sonho, e eis que estava em pé junto ao Nilo. Subiam do Nilo 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, que pastavam no carriçal. Depois delas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que estavam paradas junto às outras à beira do Nilo. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois adormeceu e sonhou outra vez. Saíam de uma só cana 7 espigas gradas e boas, depois delas nasciam 7 espigas delgadas e queimadas do vento oriental. As espigas delgadas devoravam as 7 espigas gradas e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. De manhã achava-se perturbado o seu espírito, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os sonhos, porém não havia quem lhes interpretasse. Então disse o copeiro mor a Faraó: Hoje vou confessar as minhas ofensas. Tendo-se irado Faraó com os seus servos, mandou colocar-me a mim e ao padeiro mor em detenção na casa do capitão da guarda. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Achava-se ali um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou. A cada um conforme o seu sonho os interpretou. Assim aconteceu como ele nos interpretou. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Mandou o Faraó chamar a José e fizeram-lhe sair apressadamente da masmorra. Ele cortou seu cabelo, mudou a roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Amados, nessa porção dessa semana eu quero falar sobre alguns aspectos que estão relacionados com essa porção, que são muito importantes para nós entendermos e sabermos nos posicionar na nossa vida espiritual. Veja que José está chegando ao final de um período difícil da vida dele, um período marcado aí por 12 anos, aonde ele, nesses 12 anos, foi vendido como escravo. Nesses 12 anos ele foi colocado em situação totalmente desagradável, ele foi preso injustamente, acusado injustamente de crimes que ele não cometeu. Mas agora, amados, ele chegou a um ponto em que vai mudar a sua sorte. E a Bíblia vai começar dizendo que ao fim de 2 anos inteiros, passado 2 anos inteiros. Segundo a tradição bíblica, essa referência aos 2 anos inteiros, ela está relacionada ao tempo que ele decifrou, interpretou o sonho do copeiro.
Segundo a tradição, Deus ali já havia determinado a ascensão de José ao posto de vice-governador do Egito. Então, aquele sonho do copeiro era a primeira fase da transformação de José em vice-governador do Egito. Só que diz a Bíblia que quando o José ele vai e decifra o sonho do copeiro e do padeiro, a Bíblia diz que quando o padeiro é morto e o copeiro é restituído ao seu cargo, a Bíblia diz que o José faz um pedido ao copeiro. Ele diz, lembra-te de mim quando você estiver diante do faraó. Então, quando ele faz esse pedido ao copeiro, a tradição bíblica vai dizer que é como se José não estivesse confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. E por isso, quando o copeiro sai da cadeia, ele esquece de José. Ele vai se esquecer, vai ter um lapso e não vai se lembrar de José. E isso vai acontecer por 2 anos. E após 2 anos, Deus dá. Alguns dizem que o faraó, na verdade, sonhou durante 2 anos. Ele ficou sonhando. Só que quando ele acordava de manhã, ele não lembrava do sonho. Ele não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado. Mas dessa vez ele lembrou. Então, há uma coisa muito importante que nós devemos compreender, que é nós conseguirmos entender o que é um tempo determinado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de coser, há tempo de rasgar, há tempo de se aproximar, há tempo de se afastar, há tempo para todas as coisas. E todas as coisas, elas têm um tempo determinado. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos sempre compreender que há um tempo para acontecer algo e aquilo que vai acontecer, há um tempo para perdurar aquele algo que está acontecendo. É uma coisa que nós precisamos ter muita afinidade espiritual para que nós possamos compreender corretamente qual é o tempo que estamos vivendo, qual é o tempo em que nós temos que tomar atitudes ou não tomar atitudes. Por quê? Porque nós precisamos, amados, como se nós precisássemos ficar ligados com o calendário de Deus. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque muitas vezes chegou uma hora que nós precisamos tomar uma atitude. E ao tomarmos essa atitude, o que acontece? Nós não tomamos a atitude. E aí passa um tempo de quando você tinha que ter tomado uma atitude. E muitas vezes é um tempo para você esperar. E você não espera, você toma atitude. Então você precisa ter afinidade espiritual. Você precisa ter uma consciência espiritual para você conseguir entender o seguinte: é tempo de eu fazer isso, de eu fazer aquilo. E aquilo que é para você fazer, você tem que fazer no tempo certo. E aí nós vamos saber quando é o tempo certo, quando nós tivermos essa conexão com o Eterno. Porque o Eterno, a própria Bíblia vai dizer o seguinte, o Eterno falando, que ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus servos, revelar os seus santos. Então, nós precisamos ter afinidade, nós precisamos entender, ter sensibilidade para entender que Deus está falando, que Deus está exigindo de nós uma posição, que Deus está exigindo de nós uma paciência. Então, eu estou me lembrando agora de um fato que a Bíblia vai narrar. Davi, certa feita, ele já era rei de Israel, e a Bíblia diz que ele está em um determinado lugar e alguém chega para ele e fala: Davi, os filisteus estão invadindo Israel. E aí a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai fazer o quê? Vai para a guerra? Não. A Bíblia diz que ele vai orar. E quando ele ora, ele fala: Deus, eu vou para a guerra contra os filisteus. E Deus fala: vai. E a Bíblia diz que ele vai para a guerra. Ele vence. Quando ele volta, passa algum momento ali que ele voltou da guerra, chega o mensageiro e diz: Davi, os filisteus estão invadindo Israel. Ele vai para a guerra? Não. Ele vai orar de novo. E ele ora: Senhor, eu vou para a guerra? O Senhor fala: vai, Davi. Aí a Bíblia diz que Davi vai de novo, luta com os filisteus, vence, volta. Daqui a pouco vem de novo o mensageiro: Davi, os filisteus estão invadindo Israel. E ele
vai de novo perguntar para Deus. Deus, eu vou para a guerra? Vai, Davi. E aí a Bíblia diz que ele vai, vence e volta. Quando ele volta, mais uma vez lá vem o mensageiro. Davi, os filisteus estão invadindo Israel. E aí a Bíblia diz que ele vai orar e Deus fala, não vai. Agora você não vai para a guerra, fica aí. Daqui a pouco você vai ver a copa da moreira balançando. E quando a copa da moreira balançar, você vai porque o Senhor já saiu diante de ti. Então, amados, nós precisamos muitas vezes conseguir entender esses tempos. O tempo para Deus, ele não é o nosso tempo, ele não é esse tempo físico que nós conhecemos. Mas nós temos que buscar intimidade, afinidade com Deus. Olha, veja que nesse conceito que eu estou contando para vocês a respeito do José ter pedido a ajuda do copeiro, um detalhe muito simples, um detalhe pequeno, fez o quê? Derrubou o José e fez ele ficar mais 2 anos na prisão. Então, precisamos entender os tempos. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha um coração sábio. Nós precisamos saber decidir e discernir o tempo verdadeiramente. Um segundo ponto que eu quero abordar a respeito desse texto que nós lemos, eu quero falar sobre os meios que o Eterno usa para agir na nossa vida. Nós temos que sempre entender, Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, Deus vai dizer para o povo de Israel o seguinte, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, amados, o que acontece? Nós temos que fugir daquele estereótipo de que Deus vai agir de uma forma que eu compreenda claramente. Nem sempre é assim. Nem sempre Deus vai mandar um manual para você entender o que você deve fazer para que Deus haja ou o que fazer quando Deus está agindo. Veja, Deus, e as 3 últimas parashiotes, as 3 últimas porções que nós estudamos, ela está muito ligada ao sonho. Né? A gente vai encontrar o sonho de Jacó quando ele está indo para Padã Arã. A gente vai encontrar os sonhos de Jacó quando ele está morando com Labão, e a Bíblia diz que através de sonho Deus mostrou para ele que o Labão estava querendo dar um chapéu nele. Nós vamos ver o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. Nós vamos ver o sonho, 2 sonhos de José. E agora nós temos o sonho do faraó. O sonho, amado, é uma das maneiras que Deus tem para revelar as coisas, para falar conosco. A Bíblia diz lá no profeta Joel que no fim dos tempos os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o sonho ele está ligado de uma certa forma, não dá para a gente abordar muito bem aqui, mas ele está de certa forma conectado com o espírito da profecia. Então nós precisamos sempre entender que Deus tem os seus meios, e os meios de Deus não são necessariamente os meios que eu entendo que Deus pode fazer alguma coisa. Deus colocou diante de José não só um homem que sonha, mas um homem que sabe interpretar os sonhos. E Deus, ele vai, na sua linha que ele escreve da história, ele vai fazendo as coisas conforme a sua vontade. E muitas vezes nós queremos que Deus se adeque ao nosso pensamento, à nossa maneira de pensar. E isso não é bom. Por quê? Porque quando nós queremos adequar Deus à nossa maneira de pensar, o que acontece? Nós estamos, na verdade, dando a Deus a nossa forma de agir. E a nossa forma de agir, irmãos, ela não é a melhor. Ela não é a mais sábia. Ela não é aquela que merece destaque. A nossa maneira de agir é a maneira de homens agir. São maneiras que muitas vezes não subsistem para nada. Então, nós precisamos entender que Deus vai ter os seus meios, as suas maneiras de agir na nossa vida. E essa preocupação em nós conseguirmos entender quando Deus está agindo,
é importante, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo e nós estamos achando que é apenas sorte, que é apenas coincidência, ou que não tem nada a ver, e não. Sabe o que acontece? São maneiras que Deus tem de agir na nossa vida. E nós temos que ser sensíveis a essas maneiras. Muitas vezes parece que é a pior forma possível que tem é a que Deus está agindo, mas Ele sabe o que faz. Você quer ver um exemplo muito, posso dizer assim, muito pesado nessa condição? Quando a Bíblia fala sobre a vida de Moisés. Veja, o faraó mandou um edito que era para matar todas as crianças. Olha, nasceu um menino, você mata. Não deixa crescer, não deixa vingar não. Mata, 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 mata. E aonde é que Deus vai esconder o pequeno Moisés? Deus tinha uma obra na vida do Moisés. Aonde é que Deus vai esconder o Moisés? Dentro da casa do faraó. Dentro da casa do homem que mandou matar as crianças. No lugar mais improvável que fosse seguro para Moisés, é o lugar aonde Deus vai guardar a vida do Moisés. Então, amados, nós precisamos entender que os meios de Deus não são os nossos meios. Muitas vezes você conhece lá um ímpio e você acha que ele nem gosta de você. Não, esse aí nem vai com a minha fachada, essa pessoa é insuportável, não sei o quê. E Deus vai lá e usa ele. O meio pelo qual Deus traz o milagre para a existência na nossa vida, nem sempre vai ser fácil de compreender. Você pode muitas vezes olhar e dizer, não vai sair nada daí, e é dali que vai sair. O terceiro ponto que eu quero abordar nessa porção dessa semana é a respeito das pessoas que o Eterno usa para nos abençoar. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes nós, como seres humanos, bons seres humanos que somos, nós somos cheios de preconceitos, somos cheios de questões que não é fácil. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, o que acontece? Deus, irmãos, Ele usa o ímpio, Ele usa o justo, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para que Ele venha executar um propósito dEle. Então, muitas vezes, nós estamos avaliando as pessoas segundo a nossa ótica. Ah, fulano não gosta de mim. E é um equívoco, ele gosta de você. Ah, às vezes ele não gosta mesmo, mas o Eterno vai lá e fala, mas você vai ter que reconhecer. Veja que quando o copeiro ele vai falar de José, ele fala de uma forma depreciativa. Talvez você nem tenha percebido, mas ele vai falar de uma forma depreciativa. Por quê? Ele diz assim para o faraó, achava-se ali um mancebo. O que significa? Quando ele fala para o faraó, porque uma coisa, irmãos, pensa o seguinte, você vai falar para o faraó, você é o copeiro, você está diante do faraó, você vai falar qual é o cerne de que José entre na história. É que ele interpreta sonhos. Não tem outra coisa. É que ele interpreta sonho. Aí o que acontece? O copeiro, olha como ele vai falar, um mancebo. Por que ele vai falar um mancebo? É um cara novo, é um rapaz sem experiência, sabe? É um moleque, é um menino que tá, sabe? Aí ele conta o segundo preconceito dele. Ele fala, um mancebo hebreu. Por que ele vai citar que o mancebo é hebreu? Porque ele já quer mais uma vez denegrir a imagem de José. Por quê? Se vocês lerem toda essa porção dessa semana, lá na frente, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que os egípcios não comiam com os hebreus. Eles não aceitavam partir uma refeição com os hebreus. Eles tinham um ranço. Por quê? Porque os hebreus comiam carne de gado e eles não comiam carne de gado. Para eles o gado era sagrado. Então o que acontece? Ele está lá denegrindo, ó, um cabrinha jovem, hebreu, aí ele vai falar de novo, escravo, olha, não é lá essas coisas, é um escravo, é um camarada que é escravo, ele é escravo do chefe dos verdugos, e aí ele
completa a sua maldade dizendo o seguinte: ele é escravo, ele é hebreu, ele é jovem, e a Bíblia vai dizer que ele ainda vai dizer o seguinte: ele está preso. Mas por quê? Ué, se está preso é porque é um bandido, não vale nada. Essa é a forma. Quando nós lemos correndo a porção dessa semana, a gente acha assim: ah, o copeiro, olha, ele esqueceu, mas nada, ele fala de José, mas ele fala tentando denegrir. E isso é o que acontece com nós, irmãos. Muitas vezes as pessoas, elas vão falar de mim, elas vão falar de você, e elas vão sempre falar de uma forma pejorativa, sabe? Olha, você vai fazer negócio com aquele cara que já faliu uma empresa? O que tem a ver? Eu estou em outro negócio, eu estou preparado para fazer esse negócio. Ah, você vai com aquele irmão lá que já cometeu esse pecado, e o que tem a ver? Ele cometeu o pecado, pediu perdão, se arrependeu e está tocando a sua vida. E como é que você vai ficar? Então, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus vai usar até mesmo aquele que não quer que nós venhamos a prosperar. Mesmo aquele que, olha, não vai, eu vou fazer alguma coisa aqui para atrapalhar. E quando ele fizer alguma coisa para tentar atrapalhar, ele vai acabar ajudando você. Eu me lembro agora do Mardoqueu. Vocês lembram do Mardoqueu? A Bíblia diz que o rei, aqui o faraó dormiu e sonhou. Lá na história do Mardoqueu, o rei não dormiu. Deus queria abençoar o Mardoqueu e Deus não deixou o rei dormir. O rei ficou com insônia. Não é possível, toca a harpa, eu não durmo. Já sei, faz o seguinte: lê o livro das crônicas para mim. E aí a Bíblia diz que quando o serviçal começa a ler, tá lá escrito lá: olha, teve alguém que contou aí uma trama que estava escondida e salvou a vida do rei. E aí o rei falou: quem foi? Foi o Mardoqueu. E o que deu para esse homem? Nada, não fizeram nada, não deram churrasco, presente, nada. Aí a Bíblia diz que ele fala: quem que está aí no pátio da guarda? Ah, é Amã, chama ele aqui. Aí lá vem o Amã. O Amã detesta o Mardoqueu. O Amã odeia o Mardoqueu. O Amã, se ele soubesse que o rei ia falar do Amã para ele, do Mardoqueu para ele ia falar: ó, enforca. Mas aí a Bíblia diz que ele entra, o rei pergunta para ele, fala: ô, escuta, Amã, o que se faz para um homem cuja honra o rei se agrada? Aí ele: agora eu tiro a barriga da miséria. Olha, rei, faz o seguinte: pega o teu cavalo, a tua roupa, a tua coroa, põe na cabeça desse homem, veste ele com as tuas roupas, sobe em cima do teu cavalo, pega um dos principais aqui dos teus conselheiros e faz ele sair gritando pela cidade: assim se fará o homem a quem a honra o rei agrada. Ele falou: olha, é boa essa ideia, hein? Gostei. Faz o seguinte, faz isso tudo que você falou, não deixa cair uma palavra por terra, faz isso tudo com o judeu Mardoqueu. Então, amados, nós temos que estar atentos. Às vezes você passa lá pelo cara da portaria onde você trabalha, você não dá nem um bom dia para ele, você não trata com carinho, você não trata com respeito. Amanhã ou depois ele pode falar bem de você, ele pode ser um instrumento. Às vezes você fica lá arrumando encrenca com as pessoas onde você trabalha, onde você estuda, onde você tem relacionamentos. Você fica lá arrumando encrenca e briga e fala mal e não sei o quê. E aí as pessoas já te conhecem como um encrenqueiro. As pessoas já te conhecem como um contendeiro. As pessoas já te conhecem como radical. Não, irmãos. Você precisa ter um posicionamento, que esse posicionamento ele venha depois ser uma forma de bênção. Olha, ninguém conhecia o Davi. O Davi ainda não era famoso. Mas a Bíblia diz que alguém falou assim: escuta, a gente precisa de uma pessoa que toque bem, para acalmar o rei quando ele estiver nervoso. Aí alguém falou: olha, eu conheço um filho de Jessé. Sabe? E esse menino, esse filho de Jessé, sabe o que acontece? Ele é um rapaz sisudo, valente e toca bem.
Então, irmãos, vamos criar relacionamentos aonde esses relacionamentos, quando as pessoas tiverem que falar, até quando elas quiserem falar mal de você, elas vão falar e elas vão te engrandecer. Elas vão te colocar em evidência. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Alguém vai chegar e vai falar assim, ixi, esse aí é rígido, esse aí é... Aí fala, oh, mas é isso mesmo que a gente precisa, de um cara rígido, um cara que põe ordem. Chama ele. Então, nós temos que estar pronto. Para quê? Para que na hora em que Deus coloque uma pessoa para abençoar a nossa vida, nós venhamos realmente ser abençoados. Então, nós temos que tomar cuidado com o tempo, nós temos que ficar atento aos meios que o Eterno usa para agir, e nós temos que ficar atento às pessoas que o Eterno vai usar para nos ajudar, para abençoar a nossa vida. Às vezes você nem conhece, nem sabe, mas alguém já sabe o teu nome, alguém já conhece você, alguém já está falando de você, alguém já está te abençoando e você nem sabe que essa pessoa está te abençoando. Um outro aspecto que fica muito evidente nessa porção é que nós precisamos ter respostas sábias. Veja que o faraó, ele chama todo mundo. Ele chama os sábios, os magos, chama, vem aqui e conta. E eles deram interpretações. Alguns diziam, olha, tu vai ter 7 filhas, vai enterrar 7 filhas, vai ter 7 filhos, vai enterrar 7 filhos, mas nenhuma ia de encontro ao coração do faraó. Até que o José chegou para ele e falou, olha, faraó, o sonho é um só. Foi 2 sonhos, mas é um sonho só. 7 vacas gordas é 7 anos de fartura, 7 vacas magras é 7 anos de escassez. 7 espigas cheias, 7 anos de fartura, 7 espigas secas é 7 anos de escassez. E aí, amados, aquela palavra de Yosef, aquela mensagem de Yosef, o que aconteceu? Agradou o coração do faraó. Por quê? Porque ele tinha a resposta que Deus queria que o faraó tivesse conhecimento. Depois que ele fala a verdade, ele dá a sua resposta sábia, com sabedoria, explica direitinho, e aí ele vai dar um conselho sábio. Ele vai dar um conselho, amados. Eu vou até ler aqui, porque olha só o que ele vai falar para isso. Ele fala o sonho, o que vai acontecer, a fome, depois a pestilência. Aí ele diz, faça isso, faraó. Ele vai dar a solução. Faça isso, faraó. Veja, ele já tem a solução para o problema do faraó. E é um problema grande, é um problema que vai atingir o mundo. Ele diz, faça isso, faraó. Nomeie administradores sobre a terra. Primeiro ele fala assim, agora se proveja, faraó, de um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó, nomeie administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de abundância. Ajuntem os administradores toda a colheita destes bons anos que vêm, recolham o trigo debaixo do poder do faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para provimento da terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que não pereça a terra por causa da fome. Então, ele dá um conselho que já tem a solução do problema. Faz isso, isso e isso. E quando ele fala isso, ele olha para todo mundo ali e fala, escuta, será que a gente encontraria alguém que tem o Espírito de Deus dentro dele melhor do que esse rapaz aqui? E todo mundo é unânime em aceitar que o José é a pessoa mais indicada. Então, amados, são essas algumas das lições que nós queremos que você medite sobre essa porção dessa semana. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um Shavua Tov para vocês, uma boa semana. Que vocês sejam abençoados e que vocês tenham uma semana de bênção e de vitória. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e indique o nosso canal. Comente aí, indique o nosso canal para as pessoas que você gosta e que conhece. Pode até não gostar, mas se conhece, abençoa a vida deles. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Até a próxima.